Olha só, governo consegue anistia a Dilma por tortura e indenização de 100.000. Então, a gente tem um gasto aí, né? Além da anistia, a Dilma Rousseff, ela foi anistiada por que será? Ela estava escrevendo Perdeu Mané em alguma estátua? O que será que Dilma Rousseff fez para merecer a anistia? Aliás, a gente tem até um vídeo aqui, já vou até passar o vídeo antes de tocar a bola para os meus companheiros. Por favor, o vídeo, produção. Excelentíssima senhora presidenta, não tem como não ser, Dilma Vana Rousseff. Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada a política brasileira e, em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial. Causou à senhora, à sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, como disse o relator, a toda a sociedade brasileira. E aí, Paulo Henrique Araújo, Dilma Rousseff foi anistiada porque ela estava escrevendo de batom em uma estátua? Pois é. Olha, eu só vou rapidamente voltar um ponto no que o Adriles estava falando, que eu achei sensacional. E, Adriles, você descreveu perfeitamente o cenário de 2013, né? 2025 está repetindo 2013, tá igualzinho. Ano que vem vai ser essa injeção para enganar o povo. Aí, quem lembra, na primeira declaração ao Senado que a Dilma deu, que ela admitiu, logo no início de 2015, que ela mentiu na campanha de 2014 para ganhar as eleições, né? Bom, e sobre o socialismo, eu quero aqui só trazer uma frase de Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra britânica, que disse: o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. O dinheiro está acabando, gente. E aí, vamos ver até onde esse socialismo vai durar. Sobre a nossa querida Dilma Rousseff, vamos aqui recordar algumas coisas, né? A Dilma Rousseff, ela fazia parte de um grupo guerrilheiro, e esse grupo, né, dentre eles o VAR Palmares, eles foram responsáveis pelo assassinato de um guarda de guarita meu Deus, me fugiu o termo aqui agora, Palmares. em um quartel. Um quartel, obrigado. Ele era guarda de guarita em um quartel. E o Mário Cosel Filho, ele estava no turno dele, ele era novinho, tinha 18, 19 anos, né, estava no serviço obrigatório, e de repente ele viu um carro, um Fusca, vindo a toda velocidade e bateu contra o portão. E aí ele desceu, preocupado de ter alguma pessoa para estar ali que precisava de socorro. Quando ele chegou perto desse carro para ver se tinha alguém que ele pudesse ajudar, o carro estava, na verdade, armado com uma bomba e explodiu. Mário Cosel Filho ficou em pedaços. Tá? E esse grupo é o mesmo grupo ao qual a senhora Dilma Vana Rousseff era parte integrante. E aí você pode falar, não, mas há registros históricos aqui que a Dilma não estava nesse dia, a Dilma não teve envolvimento com isso. Ah, não. Então, teve um caso, né, ali dentre tantos escândalos de corrupção, onde descobriu-se que a Dilma mantinha uma linha de comunicação ilegal, tá, durante o seu segundo mandato, que funcionava da seguinte forma: ela criou uma conta no Gmail, e essa conta do Gmail, ela não disparava nenhum e-mail, ela escrevia a mensagem, salvava como rascunho, e as pessoas a quem devia ler acessavam esse e-mail também, e viam ali o rascunho e respondiam como rascunho dentro do e-mail. E aí, audiência, vocês sabem qual era a senha utilizada para acessar esse e-mail? A data do atentado que matou o soldado Mário Cosel Filho. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Da mesma forma que hoje na Colômbia, o presidente, o senhor Gustavo Petro, ele é parte do M19, que é o mesmo grupo terrorista que invadiu a Suprema Corte da Colômbia nos anos 80 e matou praticamente todos os juízes do Supremo. Então, assim,
A gente está falando de terrorista, de bandido, de pessoas que estavam para a luta armada para implantar uma ditadura comunista no Brasil. O resto é conversa para boi dormir. Desculpa é o cacete. Desculpa é o escambau. Dilma nunca deveria ter sido presidente. Dilma deveria ainda estar pagando pelos crimes que ela cometeu e não comendo do meu e do seu dinheiro. Verdade. E já que a gente entrou nesse assunto de anistia, a anistia foi a Dilma Rousseff, que a gente não gostaria, mas todo mundo está falando desde o início do ano aí, a campanha pela anistia aos reféns do 8 de janeiro, que estão presos sem nenhuma justificativa, e agora parece que o PL apresentou um substitutivo, Adrilles. Eu vou pedir para a produção colocar na tela o print 7, por favor. Tá aí, ó. PL apresenta texto substitutivo do projeto de anistia. Oposição tenta apoio de Mota para votar a proposta em plenário. Meu querido Adrilles, muitas boas intenções, eu vejo que realmente os parlamentares eles querem, eles estão ali preocupados, embora na minha visão um pouco tardiamente, e poderia ter um trabalho inclusive mais intensivo, já falei diversas vezes, se as histórias fossem contadas, se a população soubesse que tem senhora com cadeira de roda e tantas outras histórias escabrosas, grávida que foi presa, tem coisas absurdas que não são tão bem trabalhadas pelos nossos parlamentares, embora eu veja que alguns deles, um grupo ali, está fazendo muito esforço pela anistia. Mas também a gente já conversou diversas vezes sobre esse tema, que existe um grande problema. Um problema que não tem cabelos, um problema que precisa ser removido urgentemente se a gente quiser voltar a ter uma normalidade democrática. Então eu queria saber de ti, meu querido Adrilles, o que você acha dessa história de apresentação de substitutivo? O Hugo Moita vai sair da moita ou ele vai continuar por lá? Tá, eu não quero deixar de comentar a Dilma, eu vou tentar fundir as duas pautas. Isso, porque a anistia fala sobre tudo já. Vamos lá. A Dilma Rousseff pertenceu a órgãos terroristas. Órgãos terroristas que assaltavam bancos, que explodiam pessoas, que levaram pessoas a óbito, tá? Isso é tortura, isso é assassinato, isso é homicídio. Ah, Adrilles, mas era uma ditadura. Era um regime forte, era um regime autoritário, mas, eventualmente, você não justifica a matança e o assassinato de pessoas inocentes por aquilo que você projeta como um regime autoritário. A Dilma Rousseff participou de uma célula terrorista que matou pessoas. Isso foi colocado pelo próprio ex-marido, então, da senhora Dilma Rousseff, naquela época. Ah, Adrilles, mas ela sofreu tortura. Um crime não justifica o outro. Eu acho também que o regime militar foi autoritário e eu acho que o regime militar cometeu abusos e excessos, inclusive tortura. Não sei se Dilma Rousseff foi realmente torturada, porque ela mente. Ela mente quando ela diz que não era terrorista. Ela mente que diz quando ela diz que eventualmente estava protegendo a democracia. Mentira. O próprio Fernando Gabeira disse que toda a guerrilha armada daquela época queria uma ditadura do proletariado, aos moldes comunistas. Então, a Dilma Rousseff, não é que ela não merece a anistia, não é que ela não merece do erário público 100 mil reais que a estão compensando. O que ela merecia é um julgamento pelos crimes das células terroristas das quais ela participou. Ela foi agraciada com a presidência da República, foi colocada lá, fez uma gestão pavorosa, levou o país ao abismo, colocada lá pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora está pegando dinheiro do público, pegando dinheiro da população brasileira, para, eventualmente, se tornar uma Marte. Eu nunca vi Marte participar de ações terroristas que levaram ao assassinato. Não é? Eu não sei de que tipo de martirização é essa. Agora, hoje, há pessoas que merecem anistia. Há pessoas, a meu ver, que merecem indenização. Uma pessoa que clama por democracia, que clama por liberdade, que clama por uma justiça justa e vai, portando uma Bíblia na mão ou um batom na Praça dos Três Poderes reclamar, ainda que de maneira incisiva, ainda que tenha um depredado patrimônio público, essa pessoa, não é que ela não mereceria ir para a prisão, ela mereceria indenização. Exatamente por ter sido colocada na cadeia, na masmorra, torturada, porque prisão indevida é tortura,
sem um devido processo legal, um inquérito completamente maluco de atos antigolpistas, que envolve até um homem que falou alto lá na Itália, até um ministro de Estado, que eventualmente nunca fez uma viagem, condenado por uma intenção de um golpe que ele nunca deu. Ou seja, isso é, eventualmente, necessário, uma anistia, não para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não cometeram um crime de lesa pátria, como a Dilma fez, que era um crime de lesa humanidade, participar de ato terrorista, entendeu? Essas pessoas clamavam por democracia e liberdade, não por uma ditadura que iria substituir outra, como a Dilma Rousseff queria fazer, entendeu? Então você, meu caro contribuinte, você, meu caro cidadão, está pagando Dilma Rousseff, a pior presidente da história do Brasil, que eventualmente participou de atos terroristas e está sendo enaltecida como heroína. Por isso, enquanto pessoas, senhoras com Bíblia na mão, grávidas, autistas, até mendigos, são condenados sem um devido processo legal, estão morrendo na masmorra por uma ditadura que acontece hoje no Brasil. E que a dona Dilma Rousseff fica falando do passado, e que o Lula fica falando do passado, e que todas as pessoas de esquerda ficam falando do passado, fazendo filmes lá, ainda estou aqui, sobre o passado. Fizeram outro filme agora, o Agente Secreto lá do Kleber Mendonça, sobre a ditadura dos anos 70, mas ninguém fala nada sobre o que está acontecendo hoje, que é uma ditadura perversa, que leva pessoas à cadeia, à masmorra, à morte, como o Crezão, que tortura pessoas, que tira o dinheiro das pessoas, que a gente está à beira de ter a vergonha nacional de ser condenado pelos Estados Unidos, pela lei Magnitsky lá, o Alexandre de Moraes, em vez de ser condenado por crimes de lesa humanidade, por violação de direitos humanos. Enquanto isso, a gente está exatamente beneficiando e premiando uma ex-terrorista.